Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. Por que que fica esse... E aí, turma, tudo bem com vocês? Tudo bacana? Tudo em paz? Sim, professor, com o senhor. Tudo bem, tudo bacana, tudo bem comigo. Fico feliz em estar tudo bem com vocês, tá bom? Turma, então eu quero começar com vocês pedindo para vocês anotarem aí o roteiro. Ó, presta atenção. O roteiro, eu queria que vocês anotassem o roteiro. Nós ainda vamos ter aula no dia 30, certo? Me dê o retorno aí, por favor. Sim. Nós vamos ter. Nós estamos tendo essa nossa aula de hoje e nós vamos ter aula dia 30. Dia 30, a gente vai fazer fechamento de tudo, uma revisão zona geral, tá bom? Beleza? Então, eu queria que vocês anotassem o roteiro para a nossa prova bimestral, que vai acontecer. Que dia mesmo? Vocês sabem? Qual é o dia mesmo? Dia 7 do mês 7. Certo? Confirma? Confirmo. Sim, professor. É dia 7. Pronto, dia 7 do mês 7. Então, nós vamos ter essa aula de hoje e vamos ter a nossa última aula no dia 30, no finalzinho do mês. Então, eu quero que vocês anotem aí o roteiro para vocês, ó. Nós vamos trabalhar nesse simulado bimestral. Nós vamos trabalhar os capítulos. E vocês já sabem, os capítulos eles são pequenininhos. Os capítulos 8, 9 e 10. Capítulos 8, capítulo 9 e capítulo 10. Anotaram todos? Todos vocês anotaram? Por favor, me ajuda. Vão me dando retorno aqui, vão me dando um retorno. Esses capítulos que você falou, é para o simulado ou para a prova bimestral? Não, porque assim, ó, presta atenção. Nesse simulado que vai ter, que vocês vão ser submetidos, não foi cobrada a disciplina de geografia, entendeu? Ah, tá. Então, É porque o senhor falou simulado aí eu pensei que era simulado agora, que é sábado. não. Na realidade, quem é que está falando comigo aí? Quem é? É o Rodrigo. Rodrigo, na realidade é porque é a prova bimestral, né? Como são todas questões de marcar, todas questões objetivas, aí geralmente eu gosto de chamar de simulado, mas na realidade é a avaliação bimestral. Então vamos lá, recapitulando. Roteiro para a nossa avaliação bimestral, que é a segunda avaliação bimestral, que é referente à quarta avaliação do semestre. Confere todo mundo entendeu? Sim, professor. A quarta avaliação do semestre. Então, Capítulo 8, 9 e 10, né? 8, 9 e 10. Do livro 2? Do livro 2, volume 2. Capítulos 8, 9 e 10. Do livro 2. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu direitinho? Há alguém que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, que é para a gente já fechar aqui o nosso conteúdo bonitinho. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Sintam-se à vontade para perguntar alguma coisa. Não? Rodrigo, alguma pergunta? Não, professor. Beleza. Então, é o seguinte. Olha, então vou fazer aqui uma recapitulação. Nós
nós já trabalhamos o capítulo 8, que esse capítulo 8, ele ainda fala de urbanização brasileira, certo? Capítulo 8, ele ainda fala de urbanização brasileira, ó. Capítulo 8 aqui, ele ainda fala de urbanização brasileira. Nós já trabalhamos ele. Aí também nós já trabalhamos o capítulo 9. Capítulo 9, que, ó, eu vou dizer aqui um negócio para vocês. Esse capítulo 9, ele tem como título, o título do capítulo 9. Ocupação do território brasileiro. Mas, na realidade, ele fala mesmo da industrialização. Ele fala, não estou dizendo que, não é que esteja errado o título aí, certo? Porque ele vai falar do processo de ocupação, óbvio. Mas, na realidade, o livro, o capítulo, ele vai falar do processo de industrialização brasileiro. Aí nós já trabalhamos ele. Aí o que é que nós estamos? O que é que nós estamos precisando finalizar? Nós já vimos todo esse capítulo 9, nós já vimos. O que é que nós estamos precisando finalizar? O capítulo 10. Capítulo 10, que, ó, ele fala continua falando, ó, ele é uma sequência. Meus queridos, o capítulo 10, ele trata de uma sequência bem lógica, do que o capítulo 9 estava tratando, que também é sobre industrialização brasileira. Industrialização brasileira. Tranquilo, gente? Então, todo mundo entendeu? Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, agora, nesse momento, e colocassem aí na página 122, capítulo 10, para a gente dar uma revisitada aí, e aí depois a gente vai partir para os exercícios. Coloque aí, por favor. Só para a gente dar uma revisitada. A gente já trabalhou. Todo mundo colocou aí? Todo mundo colocou aí bonitinho? Dando um grauzinho aqui no penteado. E aí, meus queridos? Todo mundo colocou aí? Dê um retorno aí. Sim ou não? Sim, professor. Todo mundo está com o livro no ponto aí, né? Opa. Beleza, Mariana, Samira. Todo mundo está com o livro no ponto. Bacana. Turma, então é o seguinte, olha, para a gente dar uma revisitada, a gente precisa saber que existiu um Brasil. Veja bem, presta bem atenção. Existiu um Brasil, do ponto de vista industrial, que eu estou falando, certo? Existiu um Brasil antes de 30, da década de 1930, e passou a existir um Brasil depois da década de 1930. Professor, eu não estou entendendo onde é que você quer chegar. É meu sonho. Você tem coragem de me explicar direitinho? Então vamos com calma. Assim, antes, na realidade, eu não quero nem explicar. Eu queria que alguém, pode ser você, Rodrigo, pode ser você. Eu queria que alguém aí, o Rodrigo, por gentileza, ele explicasse aí para vocês, para os colegas, por que eu estou dizendo assim, que existiu um Brasil antes da década de 30 e passou a existir um Brasil depois da década de 30. Vamos lá, Rodrigo.
Se habilite aí, meu querido, por favor. Peraí, professor, deixa eu pensar numa resposta boa. Dá. Você tem respostas boas, rapaz. Manda ver aí, manda ver. Aí depois eu posso pedir para alguém mais. Hoje eu estou meio atado aqui, estou de Assim, mãos atadas. professor, mas tipo, o senhor quer por que desse. Na realidade, Porque. com outras palavras, Rodrigo, ó, com outras palavras, Não, não é isso o é a Rodrigo mesma mais não. coisa. Ó, presta atenção, presta atenção. Quando eu pergunto assim, é, quando eu digo assim, que existiu um Brasil do ponto de vista industrial antes de 30 e Não, passou a mas. existir um depois da década de 30. Se a mesma coisa eu estar perguntando, qual é a importância, ou qual foi a importância desse contexto aí, de 29 e 30 para o processo de urbanização brasileira. Qual foi a importância Ah, da crise de Exatamente. 29, da década de 30, para o processo de industrialização é porque, brasileira? assim, teve a crise de 29, que diminuiu bastante a renda do Brasil, que era 445 milhões, aí caiu para 180 milhões. Aí, o que Calma. foi que aconteceu? Só um minutinho. Vamos fazer um bate-bola aqui. Presta atenção. Vamos fazer um bate-bola. Você disse que caiu demais, né, o faturamento do Brasil. Aí você deu números aí. Você deve estar vendo esses números aí em algum lugar, né? Está no livro aí, né? Beleza, estou vendo aqui. Essa queda foi em função de quê? Foi por causa da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, não foi? Ou não? É um pouquinho depois. Nós não estamos tratando, né, da crise de 29. Nós estamos tratando aqui da crise de 29. Ó. Então, essa queda de faturamento aí, com as exportações, deu-se em função da crise de 29. Então, essa queda brusca, deu-se em função da crise de 29. E por que em função da crise de 29? Porque o Brasil era, naquele contexto, Rodrigo, e a todos vocês que estão aí comigo, o Brasil, aí nesse contexto, ele era predominantemente agroexportador. Certo? Vocês lembram disso, não lembram? Bora, Sim, gente. Sim. sim, professor. Pronto. Gente, eu queria que não só o Rodrigo, mas outras pessoas que pudessem participar, tá bom? Vocês pudessem participar, eu ficaria muito grato mesmo. Muito grato, muito agradecido. Beleza? Então, eu quero contar com vocês. Só outra pergunta, antes da gente avançar um pouco. Ficou bem claro, pelo menos eu imagino que ficou bem claro, nas nossas aulas anteriores, aí na escola, ficou bem claro que o nosso modelo de industrialização, ele ficou conhecido como um modelo que baseou-se em quê? Baseou-se no que se chamou de modelo industrial por substituição de importações. Lembram disso? O Lembro modelo... que os brasileiros passaram a pegar a renda do café e começaram a investir nas construções de indústrias. Porque tipo, eles pararam de comprar coisas de outros países e começaram a produzir aqui mesmo no Brasil. Produzir o que aqui no Brasil? Passaram a produzir o que aqui no Brasil? Aí eu não lembro. Eu sei que eles começaram a Não, calma. produzir materiais aqui. Não é para você dizer produto específico, não. O que é que eles passaram a produzir no Brasil que antes eles precisavam comprar de fora? Passaram a produzir produtos
industrializados. Então, é isso. Então, o nosso modelo, marcado pela substituição de importações, é exatamente isso. O nosso país, devido... Gente, grava isso. Grifa isso. Bota naquele papelzinho, como é que chama? Aquele papelzinho que compra na papelaria, para botar aquelas observações importantes. Meu nome é aquele papelzinho, tem até uns coloridozinhos. Post-it. E post-it, isso. Bota no post-it. Esse modelo de substituição de importações, que é o modelo de industrialização do Brasil e também de outros países subdesenvolvidos. Esse modelo, e aí eu queria que vocês gravassem isso, botassem na cabeça. Ele deu-se em função de contextos de fora, contextos que ocorreram fora do nosso país. Agora eu vou só para relembrar, nós estamos só relembrando. Que contextos foram esses, meus queridos? Bora lá. Que contextos foram esses? Nós estamos bem devagarzinho, gente, porque essa revisão aqui, com mais a outra da próxima semana, é para vocês matarem a prova, para vocês matarem o simulado prova, que eu quero dizer. Bora, em função de que contextos externos? A substituição de importação, ela deu-se em função de fatores externos. Que fatores foram esses? Gente, eu acho que eu botei no quadro. Eu acho que eu botei no quadro, bem bonitinho. Oi? O que você está querendo aí? Eu não entendi. Você tá Vamos lá. perguntando? Quem foi que falou comigo aí? Quem foi? O Arthur? Arthur. Aham. Beleza, Arthur, beleza. Arthur, primeiro eu estou dizendo uma coisa, depois eu estou pedindo outra. Nós já sabemos que o modelo de industrialização brasileiro, ele baseou-se num processo chamado de substituição de importações, que nada mais, nada menos foi a necessidade de produzir aqui dentro o que antes eu precisava importar, ou seja, comprar de fora. E aí eu estou dizendo que esse modelo de substituição de importações deu-se em função de contextos externos. A pergunta é: que contextos foram esses? Que contextos externos obrigaram o Brasil a se virar nos 30 para produzir produtos industrializados aqui dentro, produtos esses que precisávamos comprar de fora? Que contextos foram esses? Foi a crise de 29. E esse é um, mas tem mais dois importantes. Tem mais dois importantes. Oi? A Revolução, a entrada de Getúlio Vargas. Não, a crise de 29, ela já é no governo Vargas. Década de 30, a partir da década de 30 aí. O keynesianismo. Opa, Maria Eduarda, ó a Maria Eduarda falando aí, ó. Maria Eduarda, você falou aí Primeira e a Segunda Guerra. A Primeira e a Segunda Guerra, e bem no meio dessas duas guerras, a crise de 29. Então, foram esses três contextos, turma, ó. Esses três contextos.
Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, aí bem no meio da primeira com a segunda, ó, a crise de 29, aí depois a Segunda Guerra Mundial. Todos esses três acontecimentos, que eu gosto de chamar de contextos, todos esses três acontecimentos que ocorreram fora do Brasil, portanto, são contextos externos, eles impulsionaram o processo de industrialização brasileiro, de maneira meio que forçada, tá certo? Beleza. Então, ó, na página 122, ele traz aí... Alguém tem alguma pergunta a fazer agora, por favor? Alguma perguntinha? Não, tá tudo ok. Tudo Não, ok? professor, tudo ok. Além do Rodrigo, do Arthur, que participou agora, da Maria Eduarda, mais alguém aí, gente? Vamos lá. Mais alguém se manifesta? Queria ver vocês participando. Professor, Oi. também teve o fator que Getúlio Vargas entrou em 1930, investiu na industrialização. Pronto. É exatamente isso, meu jovem rapaz. É o Rodrigo, né, agora que está falando, né, Rodrigo? É. Rodrigo, meu querido, ó, é o seguinte, o Vargas, ele foi muito, muito, muito importante. Eu vou colocar um negócio aqui para vocês. Olha, nós tivemos 3 períodos, que esses 3 períodos, eles foram importantíssimos para que o Brasil se desenvolvesse industrialmente. Nós tivemos o período Vargas, nós tivemos o período no governo Juscelino Kubitschek, e nós tivemos o período dos governos militares. Esses 3 períodos aí, eles foram importantes porque eles ajudaram o Brasil a dar um salto industrial. Por que eles ajudaram o Brasil a dar um salto industrial? Aí eu queria que vocês botassem aí no post-it. Eles ajudaram o Brasil a dar um salto industrial porque esses governos, Vargas, o Juscelino Kubitschek e os governos militares, eles investiram muito nos chamados setores de base. Investiram muito nos setores de base. Setores de base, gente, é aqueles setores da infraestrutura. Sem esses setores, as empresas de fora, as indústrias de fora, elas não se sentem atraídas para vir se instalar no Brasil. Então, esses governos, eles foram importantes do ponto de vista da industrialização. Eles tiveram uma importância fortíssima. Por exemplo, o governo Vargas, ele criou, construiu, inventou, ele criou várias empresas. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Fábrica Nacional de Motores. O governo JK investiu muito, muito no rodoviarismo, abertura de estradas para promover a integração nacional. E os governos militares, eles investiram bastante no setor energético. Nos governos militares, o Brasil construiu grande parte das suas hidrelétricas. Das hidrelétricas brasileiras,
foram construídas durante os governos militares. Turma, pergunta, e eu queria que, mesmo aqueles que não vêm participando, mas que dessem só um okzinho. Só um okzinho para eu ficar ciente. Até aqui, tudo bacana, tudo direitinho. Tudo entendido, professor. Tá entendido. Até Tudo porque nós certo. já falamos sobre isso, né? Samira está dizendo que sim, a Eduarda também, a Mariana também está dizendo que sim. Muito obrigado, meus queridos e queridas, pelo retorno de vocês, tá bom? Beleza? Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Olha aí, quem foi que botou uma carinha de sorriso aí? Beleza, então vamos para frente. Turma, eu queria que vocês dessem uma olhada bem aqui na página 122. 122, ele coloca assim, ó. Ele coloca assim. Dentre as consequências da crise de 29, que contribuíram para a expansão da atividade industrial no Brasil, destacam-se, aí ele cita aí o êxodo rural, ele cita aí a redução na importação de industrializado, aí é o que nós acabamos de falar, a chamada substituição de importações, e agora ele vai falar em mudança no papel do Estado, o chamado keynesianismo. Gente, keynesianismo, a doutrina keynesiana, isso aqui nós estamos só revendo. A doutrina keynesiana, essa doutrina ela é um conjunto de entendimento que diz assim, ó, a economia ela não pode ser totalmente liberal, não. A economia ela não pode ser totalmente liberal e nem neoliberal. Até porque, na época do keynesianismo, não falava-se ainda no neoliberalismo. Era basicamente o liberalismo econômico. Liberalismo econômico, que é quando se prega que as empresas privadas, a economia, ela deve se autogerir, autogerenciar, ela deve caminhar com as próprias pernas, é o chamado laissez-faire, deixa fazer. Olha aí, beleza? Quem tu és, meu irmãozinho? Teu nome? Qual? Porque tem os dois aqui com a câmera ligada. Tem o Rodrigo e o Arthur aí. Ah, você é qual? Eu sou o Rodrigo. Ah, Rodrigo. Beleza, meu irmão. Tranquilo, né? Tudo em paz. Mas eu, de câmera ligada aqui, eu só tô vendo você. Não apareceu o outro, não. Cara, tu é um cara bacana, meu irmão. Participa pra Eu caramba. aqui também, Valeu. professor, tem isso. Valeu, professor. Tá aqui. Valeu. Agora sim. Agora eu tô vendo. Bacana. Se o outro pessoal, o restante da turma pudesse ligar a câmera, eu ficava muito satisfeito. Mas tudo bem, tudo tranquilo, né? Eu tô pedindo, mas o pessoal parece que tem vergonha, parece que ainda não se maquiou, né? Ainda não se maquiou, tá com medo de aparecer aí com a cara amassada ainda. Tô brincando, viu, gente? Mas vamos para frente. Então, meus queridos, é o seguinte, esse keynesianismo, ele foi aplicado lá na crise de 29, lá nos Estados Unidos. E como essa crise de 29, ela também teve reflexo aqui no Brasil, inclusive nós já sabemos que ela ajudou-nos a industrializar, nos ajudou a gente se tornar mais industrializado, esse conhecimento da doutrina keynesiana, do keynesianismo, ele também foi aplicado aqui no Brasil. Ora, como que ele foi aplicado aqui no Brasil? Com Vargas. Vargas foi um estadista que ele disse assim, ó, o Estado vai promover uma infraestrutura, o Estado vai atuar na economia, ele vai
ser atuante de forma a buscar criar uma infraestrutura para que o Brasil se torne cada vez mais e mais industrializado. Então, a era Vargas, ela foi uma era bastante nacionalista, onde muitas empresas estatais foram criadas nesse período aí. Petrobras, Fábrica Nacional de Motores, Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, alguns ganhos em legislação trabalhista, como a CLT, que é a chamada Consolidação das Leis Trabalhistas. Foi na era Vargas, tá certo? Então, Vargas, ele teve essa contribuição fantástica nesse sentido aí. Contribuição fantástica. Beleza? Tranquilo? Aí ele vai citar aí. Aí no tópico 5, para a gente fechar e a gente ir para resolver aí as questões, no tópico 5, servidos aí um golinho de café. Eu sei que vocês mais jovens, vocês não são muito chegados a café não, né? Café pretinho. Só tomo de noite, quando é pra ficar acordado pra estudar. Não dá tempo aí. De noite tem que tomar pra ficar Beleza. acordado. Show de bola. Bom saber que vocês estudam. Agora, cuidado com gastrite. Bacana. Então, vamos lá. Ele fala aí no tópico 5 da localização da atividade industrial no Brasil. Primeiro detalhe. Do ponto de vista da distribuição espacial, você imagina aí o mapa do Brasil, que inclusive está na página 125 aí, ó. Está na página 125. Você imagina aí o mapa do Brasil, o formato do mapa do Brasil. Mais largo no norte, aí no sul. Diminui, certo? Se você imaginar o formato do mapa brasileiro, você vai ver que, do ponto de vista industrial, existe uma enorme concentração industrial. Em que área do país? Há uma enorme... Mais na região sul ali. Mas não é exatamente na região sul. A maior concentração. Eu quero saber onde é que não sei te dizer mais ou menos se é a metade, mas é uma concentração muito grande. É predominante. Onde é que está concentrado? É aqui perto de São Paulo, né, não? São Paulo e Palmeiras. Região Sudeste. É ali no eixo Rio, São Paulo, Minas. No eixo Rio, São Paulo, Minas, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, Rodrigo, e a todos vocês que estão aí comigo. É onde encontra-se o miolo da industrialização brasileira. E aí, eu lembro que a gente discutiu isso. Ó. Vocês sabem por que ela está concentrada no Sudeste. Tem a ver com o café. Porque a economia cafeeira, que foi quem promoveu o maior impulso industrial no Brasil, a economia cafeeira, ela desenvolveu-se também predominantemente na região Sudeste. Então, não poderia deixar de ser. Não poderia ser diferente.
a indústria está concentrada no Sudeste, a nossa indústria aqui no Brasil está concentrada no Sudeste em função de que foi a cafeicultura que promoveu esse impulso industrial e a cafeicultura estava concentrada no Sudeste. Detalhe, professor, mas eu tive lendo, eu como sou um aluno, uma aluna aplicada do Colégio Impacto, eu tive dando uma lida, que eu tive dando uma estudada bacana, e eu vi que a indústria no Brasil, pelo menos nessas duas décadas e meia, ela vem passando, a nossa indústria, ela vem passando por um processo de desconcentração industrial. Professor, isso é verdade? É verdade. Ela vem passando por um processo de desconcentração industrial. Professor, isso quer dizer que ela já não está mais concentrada no Sudeste? Pelo amor de Deus, não pense isso, não. Ela vem passando por um processo de desconcentração industrial. É verdade. Mas ela ainda está concentrada fortemente na região Sudeste. Então, eu quero que vocês, olha, abram o livro aí na página 125 e deem uma olhada nesses dois mapas que tem aí. Esses dois mapas, por gentileza. Esses dois mapas. Estão vendo os dois mapas? Vocês estão... Rodrigo, eu estou lhe vendo aqui, do outro lado da tela. Vocês estão vendo aí os dois mapas? Você está vendo? Sim, professor, estou vendo aqui os dois mapas. Bacana. Quem mais está vendo aí? Dá um retorno. Só dá um retorno aí para mim, por favor. Um retorno. Estou vendo aqui. Beleza? Arthur, né? O Arthur? Sim, sim. Beleza. Quem mais está vendo aí comigo? Dá um retorno, dá um retorno. Estou vendo sim, professor. Quem é que está falando comigo aí? Quem é? Luiz. Luiz, tudo bom, Luiz? Tudo sim, professor. Tudo bacana, minha querida? Ah, gostei. Agora ligou a câmera também, ó. Valeu. Quem mais comigo aí? Quem mais? Eu também, professor. Olha aí quem é o jovem rapaz aí. É o Rodrigo. Rodrigo, bacana. Massa demais, valeu. Vocês terem ligado a câmera aí. Show de bola. Mas só mais alguém aí, vamos lá. Fala aí, está vendo os dois mapas? Como é? Você falou comigo, professor? Oi? Você falou comigo que eu não escutei aqui direito. Não, eu estava pedindo para mais alguém me dizer aí se estava visualizando os dois mapas. Espera aí que eu vou chamar aqui a técnica aqui. E Esdras? Esdras? Vem aqui. Tem como botar bem aqui para eu ver todo mundo que está com a câmera ligada? Só um minutinho, turma. Câmera ligada, tem como ver? Ah. Mas não dá para ver todo em mosaico, não? Pronto, é só passar para o lado, né? Pronto, beleza. Então, vamos lá. Turma, ó, observe que na legendazinha desse... Eu quero crer que vocês estão vendo o mapa aí, né? Então, observe na legendazinha, nessa legendinha aí, ó. No primeiro mapa, o mapa de cima, Rodrigo, ele diz assim, ó,
parte dos estabelecimentos fundados antes de 1969. Estão vendo aí, né? Olha como a concentração era, eu não tenho nem palavra para resumir, era mais que predominante ali no eixo Rio-São Paulo. Beleza. Agora olha o outro mapa. Ou seja, já da década de 90 para cá. Olha o que foi que aconteceu com a indústria no Brasil. Mesmo ela continuando, eu gosto sempre de frisar isso, ó. Eu gosto sempre de frisar, de dar esse destaque. Mesmo ela continuando bastante concentrada, Arthur, bastante concentrada na região sudeste, no mesmo lugar onde a gente viu lá no primeiro mapa, no mapa de cima, mas ela deu uma espalhadazinha. Ela deu uma espalhada. Né? Como é que a gente chama isso aí? Desconcentração industrial. Ou a gente chama também de dispersão industrial. A indústria, ela dispersou um pouco. Pessoal, detalhe importante, vocês precisam levar isso como bagagem para a prova de vocês. Essa dispersão industrial aí, a partir da década de 90 para cá, ela dá-se em função de algumas coisinhas, de alguns fatores. Viu, Luiz? Viu, Arthur? Ela dá-se em função de alguns fatores. Lucas, Tamires, o Eduardo, que está aqui comigo também, que eu estou vendo. Luiz, ela dá-se em função de alguns fatores. Por exemplo, o que tem acontecido? O que tem acontecido? A pergunta é essa. O que é que tem acontecido para que essas indústrias passassem a se espalhar mais, ó. Elas passassem a se espalhar mais pelo território? Tem a ver com fatores na região sudeste e tem a ver com fatores nas regiões para onde essas indústrias estão indo. Na região sudeste, a gente chama de fatores de repulsão. A gente chama de fatores de repulsão, ou seja, lá na região sudeste, essa região sudeste ela já está um pouco saturada. Lá, a ocupação do solo, a ocupação, os aluguéis de imóveis, os aluguéis de terrenos para instalação de áreas industriais já é bem mais caro. Enquanto que no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, esses aluguéis, eles são bem baratos, comparando com a região Sudeste. Outro, a mão de obra lá na região Sudeste já é uma mão de obra que já é um pouco mais cara, porque, de certa forma, ela já é uma mão de obra mais qualificada. Então, ela já é uma mão de obra mais cara. Então, essas indústrias elas estão indo para outras regiões do país para aumentar os seus lucros e diminuir os custos. Gente, isso aqui, isso que eu estou dizendo aqui, é o fundamento básico do capitalismo. Diminuir custo, maximizar os lucros. Isso no capitalismo, e não existe capitalismo sem existir isso. Não existe capitalismo sem existir isso que eu estou dizendo para vocês.
reduzir custo para poder maximizar os lucros. Isso é fato. Isso é fato. Beleza? Enquanto que lá na região... Ei, olha, não esqueçam disso. É muito provável que na bimestral de vocês eu vou cobrar uma questão como essa. Lá na região, lá nas outras regiões, para onde essas indústrias estão indo, Luiz, Arthur, Rodrigo, Eduardo? Lá existe o fator chamado incentivo fiscal. Já ouviram falar nisso? Não ouviu, o Rodrigo não ouviu, o Arthur também disse que não ouviu. Luiz, você ouviu falar do que seria esse incentivo fiscal? Então, vamos lá. Vamos lá. É assim. Os estados dessas outras regiões, Norte, Nordeste, Centro, e os municípios dessas regiões também, eles deixam de cobrar. Eles reduzem ou até deixam de cobrar. Eles cortam uma parte ou até eliminam alguns impostos para poder atrair essas indústrias. Vocês entenderam aí o que é incentivo fiscal? É quando um estado, por exemplo, estado do Ceará, estado do Pernambuco, estado do Piauí, quando o estado ele deixa de cobrar parte ou todo algum tipo de imposto para fazer com que essas indústrias se sintam atraídas a se instalarem nesses estados. Isso parte tanto do município, do estado, reduzindo o imposto estadual, como também dos municípios, reduzindo algum imposto municipal. Isso a gente chama de incentivo fiscal. Deu para entender, turma? Também serve para incluir alguma, tipo, o trabalho, como é, por exemplo, um jovem aprendiz numa empresa putz, eu não sei dizer esqueci a palavra. Como se, tipo, eles meio que obrigassem a empresa a contratar e diminuísse meio que fosse as taxas lá, se eu não me engano. Diminuir as taxas, Sim, tem que contratar um jovem aprendiz e uma pessoa que não é... Deixa eu dizer aqui para vocês, ó. Como a gente está falando de indústria, industrialização, é fato isso. Essas empresas, elas recebem vantagens. Que vantagens? Esses incentivos fiscais. Elas são, digamos assim, o Estado, os municípios, eles, de certa forma, eles são generosos em reduzir ou até mesmo eliminar algum tipo de imposto para fazer com que essas empresas venham e se instalem. Mas, em contrapartida, os estados eles fazem algumas exigências bobas, mas que são exigências. Por exemplo, e isso, claro que isso não poderia deixar de ser, contratar a maior parte da mão de obra do próprio Estado. E parte dessa mão de obra pode ser de menor aprendiz, por exemplo, como você perguntou aí. Só que, como a gente está tratando de indústria, nas indústrias, os menores aprendizes, a atuação deles fica restrita a poucas áreas dentro de uma indústria.
Porque, assim, existem limitações relacionadas ao trabalho do menor aprendiz. Limitações como, por exemplo, um menor aprendiz ele não pode trabalhar numa área de uma indústria como é que eu posso dizer, rapaz? De soldagem de peças, porque ele não pode ser submetido a trabalho perigoso. Onde é que ele vai trabalhar? Na parte mais de escritório, na parte mais burocrática, podemos dizer assim. Mas isso é fato. Os estados, os municípios, eles exigem, aspas aí, né? Eles exigem que essas indústrias elas contratem a maior parte da mão de obra do local, do estado, até porque é justo. Ora, Arthur, se tu é um dono de uma indústria, né? Tu é dono de uma indústria lá de São Paulo. Aí eu digo assim, Arthur, traz a tua indústria aqui para o Piauí. O município de Floriana que vai abrigar essa indústria. Traz a tua indústria para cá. Eu vou diminuir tantos por cento no imposto X, no imposto Y. Aí o município de Floriano vai diminuir imposto X, imposto Y, para tu se instalar na cidade de Floriano. É justo que boa parte da mão de obra a ser empregada na indústria tua, Arthur, na tua indústria, que veio lá de São Paulo para cá, é justo que a maior parte dessa mão de obra seja do Piauí e, claro, uma boa parte seja de Floriano. Certo? Tranquilo? Beleza, turma? Entendidozinho, bem, bem bacaninha aí, deu para entender direitinho. Deu sim, Tem professor, alguma tranquilo. dúvida? Ó, a gente deu uma recapitulada aí bacana. Deu para entender, né? Então, eu queria que vocês continuassem na página 125, e aí nós temos os exercícios contextualizados. Eu queria que vocês respondessem aí, primeiro as questões 6 e 7, analisem as questões 6 e 7. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês analisarem essas duas questões, e aí a gente detona. Depois da gente detonar, botar para arregaçar, aí eu dou mais um tempinho para vocês arrebentarem aí na questão 8, 9 e 10. Professor, Oi, o senhor já fez essas questões com a gente, não? Porque eu tenho aqui feita. essas questões aí, todas elas? Uhum. Não sei se é só o meu. Aqui, ó. Já foi feita, né? Pois pronto. Aí deixa eu perguntar. A questão... Não, isso aqui já foi também. E as questões de exercício de aprofundamento? 11 e 12. Ainda não, essas daí a gente fez ainda não. Pronto. Então, vamos lá. Queria pedir de vocês aí que tentassem responder essas duas questões aí, por favor. Vou dar aí uns 5 minutinhos, tá bom? Mandem brasa aí, por favor, por gentileza. Eu vou pegar um golinho d'água aqui para mim. Um golito d'água.
Bom dia, Maria Eduarda. Maria Eduarda Carreiro. Tudo bom? Tudo bem, professor. E o senhor? Tudo bem, querida. Satisfação. Na que vocês terminarem aí, vocês falam, viu? Para a gente tratar dessas duas questões aí. Terminaram todos? E aí, meus queridos, terminaram todos? Todos vocês terminaram? Eu terminei. Mais ou menos. Tá só faltando a letra B bem aqui para me completar. Pois termine aí, que a gente vai começar. Professor, eu vou desligar a câmera aqui só para fechar aqui a porta, tá? Mas depois eu Tranquilo, leio. meu irmão. Tranquilo, tranquilo. No meu coração, feito bom de São João, São João na roça. Roça de milho, roça, meu filho, roça, assim, como em mim. Roça mulata, roça, batata, roça, assim. No meu coração, feito de São João, São João na roça, minha grossa. Podemos? Você está sorrindo de quê, Maria Eduarda? Sorrindo de quê, Rodrigo? Ritmo de São João, pai. Tô São sorrindo de João, nada, São professor. João. São João, São João. Vamos lá. Turma, o que é que pede aí a primeira questão? No caso, a questão 11. Questão 11ª, 11ª. O que é que ela pergunta? O que é que ela pede? Ah, o senhor quer alguém para ler? Isso, só a Eu leio. 11ª, por enquanto. Durante a longa era Vargas, uma das principais marcas foi o grande desenvolvimento industrial, principalmente no setor de base. Explique por que o Estado brasileiro foi o grande responsável pelos investimentos nas indústrias de base. Certo. Gente, é assim, eu não sei o que foi que vocês colocaram, e eu não queria que vocês apagassem, porque a minha resposta aqui, o meu comentário, na realidade não é a minha resposta, é o meu comentário, ele não necessariamente precisa estar igual de vocês. Não necessariamente. Porque vocês podem estar respondendo a mesma coisa com palavras diferentes, com outras palavras. Então, não necessariamente precisa estar igual. Mas, assim, por que é o Estado? Por que é o Estado que
que, no geral, ele é o grande impulsionador, ele é o grande investidor, é ele que investe nesse tipo de setor aí, nesse tipo de indústria, chamado de indústria pesada, indústria de base. Porque, assim, essas indústrias, primeiro, elas não dão lucro de maneira imediata. O lucro gerado, o lucro que vai se obter com essas indústrias, Eduarda, esse lucro só vem a longo prazo. Então, é um lucro para o futuro. E também outro fator, as empresas privadas, elas, no geral, elas não querem investir nesse tipo de indústria exatamente porque o lucro não é rápido. As empresas privadas, elas querem investir nos setores onde o lucro é mais rápido. O investimento que ela fez, ele retorne de maneira mais rápida. Outro fator é porque nesse tipo de indústria, chamada de indústria de base, o investimento é elevado. Você desenvolver setores de base, indústrias de base, não é barato, é caro. Você implementar um setor de base é caro. Então, o detalhe, é por isso que o Estado brasileiro, ou qualquer outro Estado, qualquer outro governo de qualquer outro país, no geral, são eles, é o Estado, são os governos federais que, no geral, investem um maior capital nesses setores de base. Primeiro, porque não traz lucro imediato, e também porque os investimentos são muito elevados. E as empresas privadas, elas não se interessam em investir, nesses setores, exatamente porque o lucro não é imediato. Certo? Então, eu queria ver alguém aí que respondeu essa questão e que possa dizer exatamente o que foi que fez. Vai lá, Rodrigo. Eu posso dizer o meu. Eu Vai botei lá, que Rocha. as indústrias de base, como as siderúrgicas, exigem um grande investimento inicial, o que afastou o capital privado interessado em lucros mais rápidos. Dessa forma, o Estado foi fundamental para alavancar esses investimentos. Beleza, show de bola. Então, basicamente, o que eu coloquei aí é de maneira diferente, né? Então, o capital privado, as empresas privadas, elas tendem a não querer investir o seu capital nesse tipo de setor, no setor de base, exatamente porque ele não traz esse lucro de maneira direta, de maneira rápida. Eduarda Carreiro, por favor, você colocou o que aí na sua resposta? Por gentileza. E aí? Vai lá, Eduarda. Parecido com o que o Rodrigo colocou. Beleza. Mais alguém quer se manifestar? Mais alguém aí, queridos? Vai lá, Arthur. Foi o que tu colocaste aí? Foi parecido também. Então beleza. Então vamos lá. Questão número 12. 12. Leia aí para mim, por favor. Questão número 12. São duas letras aí. São duas questões dentro de uma. Vai lá, alguém para fazer a leitura aí. Eu leio, professor. Vai lá, querida, por favor. Atualmente, a
Petrobras é uma das maiores empresas mundiais na área de pesquisa e exploração de petróleo. Criada durante o segundo governo Vargas, a partir da campanha O Petróleo é Nosso, e com suas ações sob o controle do Estado, destaca-se pelo caráter estratégico no controle de uma importante fonte de energia, o petróleo. Tendo em vista essas informações, explique sobre quais bases político-administrativas e ideológicas estava fundamentado o governo brasileiro naquele período. Eu acho que eu até já coloquei para vocês. Eu acho que eu até coloquei para vocês, quando a gente estava falando exatamente da importância do governo Vargas. Ele foi um governo diferente, um pouco diferente do governo do Juscelino Kubitschek. O governo Juscelino Kubitschek, ele foi um governo de internacionalização brasileira. Foi um governo mais voltado para o mercado externo. Internacionalização da economia. O governo Vargas, as bases ideológicas do governo Vargas foi uma base ideológica mais ligada ao nacionalismo. O governo Vargas era nacionalista. Segundo essas bases nacionalistas, vou dar um exemplo aqui. Se Vargas fosse vivo hoje, ele estaria louco de pedra, estaria doido, zangado, porque já tem algum tempo que a Petrobras ela deixou de... Não é que ela deixou de estar sob o controle do Estado, mas ela já abriu muito para que empresas estrangeiras também pudessem explorar o petróleo aqui no Brasil. Então, Vargas, se fosse vivo, estaria danado de raiva por conta disso, porque ele era bastante nacionalista. Então, veja o nome da campanha aí, que foi citado, não sei se foi a Luiz que fez a leitura. Olha o nome da campanha: O petróleo é nosso. O petróleo é nosso. Quando ele diz que o petróleo é nosso, tem um cunho nacionalista. Tem aí um viés nacionalista nesse sentido. Então, quando ele pergunta qual é a ideologia aí, é uma ideologia nacionalista, com certeza. O Estado ele era indutor, era ele quem induzia, era ele quem fomentava, era ele que buscava implementar o crescimento econômico, o crescimento social, era ele quem buscava fortalecer as bases para um desenvolvimento atual e futuro. Então, a letra A é basicamente isso. Então, deixa eu pedir que a Eduarda leia aí o que foi que ela colocou. Por gentileza, minha querida. Vai lá. Você vai escrever, né? Não. Então fale mesmo, vai. Tratava-se de um período marcado pelo nacionalismo em que o governo atuava como agente econômico e social, planejando a economia e criando empresas em diversos ramos e conduzindo programas sociais, como a legislação trabalhista. Pronto. Foi exatamente o que a gente colocou anteriormente. Vargas ele teve essa importância, além de ser nacionalista, os trabalhadores de hoje, os trabalhadores atuais, ainda colhem um pouco do que foi implantado
lá na era Vargas. Lá na era Vargas. Como, por exemplo, a criação de leis trabalhistas que favoreceram, e ainda hoje favorecem, se elas não tivessem sido tão deterioradas, essas leis, ainda favoreciam de maneira gigantesca, de maneira formidável, os trabalhadores brasileiros de maneira geral. Ele criou uma coisa chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E, por último, a letra B, ele pergunta o que aí, Luiz? Que ele pergunta na letra B? Como se origina essa Como fonte se de energia? Que fonte de energia que ele está falando? Petróleo. Petróleo. Arthur, o que foi que tu colocaste aí, querido? Vai. Mas, professor, não entendi bem a pergunta, mas eu botei que seria utilizado em automóveis e em indústrias, mas eu não sei se é isso, né? Não, não é. Não Porque é. a Ele está pergunta foi meio perguntando. vaga. Arthur, ele está perguntando, na realidade, qual é a origem do petróleo. A Como é que ele origem. é feito, basicamente? Como é que ele. Como é que Não, ele como é. é que ele é feito? Como é que ele surgiu, pô? Como é que ele surge na natureza? É do início mesmo? Do início, Não, mas não é na questão de etapas, não. Como é que ele surge na natureza? É só isso. Ele surge de não, que eu saiba assim, né? De fósseis de animais que se degradaram com o tempo e fica abaixo do pré-sal, é isso. Mais alguém quer colocar aí, por favor? Eu posso falar o que eu botei, professor? Pode sim. Pera bem, né? Porque o petróleo, pera ainda. O petróleo constitui-se em hidrocarbonetos orgânicos há milhões de anos a partir da decomposição química anaeróbica de restos de micro-organismos marinhos decompositados em bacias sedimentares de antigos mares raros. Tranquilo, né? Turma, então é o seguinte, ó. Essa informação aí que o petróleo é um hidrocarboneto, ela tem mais a ver com a química, certo? Então, o que é importante a gente observar? Primeiro, o petróleo é uma fonte de energia, isso aqui é importante, que forma-se em que tipo de estrutura geológica? Bacias sedimentares. Então, o petróleo forma-se em bacias sedimentares durante um longo processo de sedimentação que dura milhões de anos, milhares e milhares de anos, onde micro-organismos, seres micro-organismos, eles são compactados, eles são colocados sobre eles, pela natureza, obviamente, camadas e camadas de sedimentos durante milhões e milhões de anos. Então, algas e plânctons, durante milhões e milhões de anos, foram sendo soterradas pelo processo de decomposição e sedimentação de rochas pré-existentes, e aí forma-se essa fonte de energia que como acho que o Arthur começou a colocar, é um combustível fóssil. É um combustível fóssil, tá certo? Só um detalhe para vocês. Só um detalhe. Para a gente contextualizar. O petróleo, ele tornou-se a fonte de energia principal lá na segunda Revolução Industrial, que ocorrera
lá nos Estados Unidos. Segunda metade do século XIX. Veja bem, atentai bem. Lá na segunda metade do século XIX, lá nos Estados Unidos, petróleo foi descoberto, e aí deu origem à segunda Revolução Industrial. Para vocês terem uma ideia, da segunda metade do século XIX até hoje, nesse exato momento que nós estamos aqui, vocês aí em Floriano, eu aqui em Teresina, o petróleo ainda hoje é a principal fonte de energia do mundo. Do mundo. Isso significa... E também, além de fonte de energia, turma, eu tenho certeza que vocês sabem disso, o petróleo também é matéria-prima para uma grande quantidade de produtos. O petróleo está no asfalto, o petróleo está em vários tipos de plásticos, o petróleo, derivado do petróleo, está em solventes, está em tintas. Então, o petróleo é uma fonte de energia e também é uma fonte de matéria-prima das mais importantes do mundo. Se hoje, digamos assim, o mundo passasse a não mais usar nada de petróleo, a economia travava, a economia do mundo travava. Claro que haveria ganho ambiental, é óbvio, que o petróleo é um combustível fóssil e ele é muito poluente. Ele contribui para duas coisas. O efeito estufa, aquecimento global. E contribui também para a formação de chuvas ácidas. E eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar aí desses dois problemas ambientais. Então, turma, então, na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, nós iremos fazer uma revisão zona mesmo, bem abrangente. Eu vou preparar um material de revisão para vocês, para a próxima aula, falando só sobre esses 3 capítulos que vão cair na prova, um ainda sobre urbanização e os outros 2 sobre industrialização brasileira. Nós vamos abordar todo esse assunto aí direitinho, tá certo? E eu espero que essa última prova de vocês, que vai acontecer no dia 7 do próximo mês, eu espero que vocês se deem super bem. Esse é o meu desejo, que vocês saiam muito bem nessa prova. É preciso estudar um pouquinho, mas eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Estão no caminho certo e vocês sabem que podem contar comigo, tá certo? Alguém tem dúvida de alguma coisa? Não, professor. Não? Tem certeza? Dúvida nenhuma? Não, tá tudo ok. Então, se a Maria Eduarda está dizendo que não, a Mariana está dizendo que não também. Mais alguém para se manifestar? Dúvida ou não tem dúvida? Vocês aí que não falaram comigo até agora, mas estão aí, bonitinhos aí. Digam aí, tem alguma dúvida ou não? Por favor. Bora lá, turma, vocês que estão aí comigo? Não, Opa, quem foi que falou aí? Ana Luísa. Valeu, Ana Luísa, pelo retorno. Então, turma, então é isso, ó. Um beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos. Valeu muito, valeu demais pela participação de vocês.
Claro, nem todo mundo participa, porque tem alguém que é tímido, sei lá, tem vergonha de participar e tudo. Tem alguns que, mesmo com um pouquinho de vergonha, participa, mas é assim mesmo. Tranquilo? Então, ó, beijo grande e até a próxima. Até quarta-feira que vem. Tchau, professor. Tchau. Valeu, meu irmão. Um abraço. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, Mariana. Tchau, Mariana. Tchau, Arthur. Tchau, Luiz. Tchau, Rodrigo. E todos que estão aqui comigo. Ana Luísa, valeu, valeu, valeu.